Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, futuros despachantes aduaneiros credenciados, futuras despachantes aduaneiras que serão certificadas pela Receita Federal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada do Exame de Qualificação Técnica ADA do ano de 2016. Mais uma questão de controle e despacho aduaneiro. E tenho que informar para vocês que a numeração da questão ela não é aleatória, não é da minha cabeça. Esse número 67 corresponde à questão de número 67 da prova de gabarito 1, que foi aplicada pela ESAF. Combinado? Então vamos ao enunciado da questão, que é o que interessa, né, pessoal? Questão interessante e prática. Gosto muito desse tipo de questão, amigos e amigas. Realmente cobra o conhecimento do despachante aduaneiro. A empresa Monte Alto Peças e Componentes Automotivos Limitada importou da Coreia, né, situação 1, um pagamento integral de tributos, uma máquina leve para sua linha de produção de ignições eletrônicas. Ocorre que após 2 anos de sua importação, a máquina apresentou defeito e foi enviada ao fabricante para conserto. 2. Onde permaneceu por 3 meses, sendo trocado e atualizado seu módulo de comando, sendo enviado novamente ao país. 3. E continuou em operação por 6 anos. Porém, após esse período, a empresa deixou de produzir ignições eletrônicas, encontrando o comprador para sua máquina na Argentina. Esta foi vendida e enviada para aquele país. 4. Sobre o regime, a declaração de despacho em cada uma das 4 operações acima, assinale a opção em que todas as afirmações estão corretas, meus amigos e minhas amigas. Então vejamos, né? Nós temos uma questão do tipo positiva. Nós temos que encontrar a opção certa entre as alternativas que estão aqui. Beleza? Então vamos com muita tranquilidade. Deixa eu ficar aqui em cima. Deixa eu ficar aqui nessa posição para poder ler melhor aqui. A situação 1 diz que a empresa Monte Alto Peças e Componentes Automotivos Limitada importou da Alemanha, com pagamento integral de tributos, uma máquina leve para sua linha de produção de ignições eletrônicas. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Utilizou-se a declaração de importação para consumo. Ok. Utilizou-se a declaração de importação para consumo. Ok. Trata-se de regime de tributação integral. Trata-se de regime de tributação integral e utilizou-se a declaração de importação para consumo. Olha, a letra C e a letra D tá meio fora, né? Mas não dá para eliminar assim, né? Tem que ter uma... Vamos ter uma coerência, beleza, vamos aceitável, a letra C e a letra D. Então, declaração de consumo, regime de tributação integral, beleza, dá para passar. Ok, então não dá para eliminar nada por enquanto. Vamos para a situação 2, amigos e amigas. Ocorre que após 2 anos da sua importação, a máquina apresentou defeito e foi enviada ao fabricante para conserto. Ah, foi enviada para conserto. Quando você tem envio para conserto, o que você pode eliminar aqui, amigos e amigas? Você pode eliminar a situação que fala de uma exportação definitiva. Se foi para conserto, o intuito dela é retornar. Então, essa aqui a gente pode desconsiderar, certo? Deixando bem claro aqui em vermelho, né? Beleza, vai voltar. Então, exportação definitiva não pode ser. Legal. Aqui diz exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. Pode ser. Aqui, ó, exportação temporária não está incompleto, mas não está errado. Não dá para eliminar, né? Exportação temporária, a mesma coisa. Gostei do aperfeiçoamento passivo, deixa bem claro aí a circunstância, mas dizer que a exportação temporária, a letra D e na letra E, não podemos eliminar. Vamos ver o item 3 agora, amigos e amigas. Sendo enviada novamente ao país e continuou em operação por 6 anos. Se foi enviado novamente ao país e continuou a operação por 6 anos, o fato de enviar novamente ao país é o quê? É uma reimportação, né? Não pode dizer que é regime de importação temporária e também não pode dizer que é regime de admissão temporária, nem está na letra D e na letra E, porque a admissão temporária, a mercadoria entra e depois tem que sair. Então, ela voltou na realidade. Então, ela não pode ser nenhuma admissão temporária, né? E nem outro tipo de regime aduaneiro especial. Ela ficou em definitivo. Beleza? Então, a gente pode eliminar qual? A letra D, a letra E e a letra B de bola, né?
tanto importação temporária quanto admissão temporária, estão incorretas para a situação que está sendo descrita. Aí a 4, né, a gente já matou o gabarito por eliminação, e a 4 fica bem tranquilo, né? Após esse período, a empresa deixou de produzir ignições eletrônicas, enquanto o comprador para a máquina foi vendida e enviada para aquele país. Né? E o computador e a máquina foi vendida para a Argentina. Né? Então, é uma exportação definitiva. Né? Esse item que está marcado em azul aqui. Beleza? Então, fica confirmado o nosso gabarito. Primeiro caso, utilizou-se a declaração de importação para consumo, depois foi uma exportação temporária para aperfeiçoamento passivo, como tem o conserto, 3, uma reimportação, a mercadoria voltando, e 4, uma exportação definitiva. Beleza? Se você gostou desse vídeo, amigos e amigas, peço só um pouquinho, fica mais um pouquinho, porque quero mostrar uma coisa interessante para vocês. A página inicial do nosso canal, nós temos lá, ó, o curso preparatório para certificação ADA. Se você está estudando para se certificar pela Receita Federal como despachante aduaneiro, clica aqui na aula 0. Se você gostar do que você vê aqui na aula 0, a gente te convida para você fazer parte do nosso canal. Seja membro, por um valor simbólico, menos que uma passagem de ônibus por mês, você vai ter acesso completo ao curso, mais de 20 vídeos. E além disso, você vai assistir os vídeos que são publicados diariamente com um mês de antecedência em relação aos demais inscritos. Gostou? Então vem comigo, você não vai se arrepender. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!